Boa noite, queridos irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira e todos os outros amigos, encarnados e desencarnados, que juntamente conosco fazem parte desta maravilhosa corrente de amor e de luz. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, para que neste momento possamos nos unir em pensamento e prece, pedindo todo o auxílio e o amparo necessário a cada um de nós para iniciarmos mais um Evangelho no Lar na noite de hoje. A leitura que faremos é do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Preâmbulo. Os Espíritos hão dito sempre a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque, um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns a que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de prece que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras, e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativo aos deveres para com Deus e ao próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábio somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é expressar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem o pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem.
A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve-se fazer refletir. Somente sob esta condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêm-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da sua voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segunda, prece por aquele mesmo que ora. Terceira, prece pelos vivos. Quarta, prece pelos mortos. Quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, meus irmãos, após a leitura desse item, ficou muito claro que não é necessário termos rituais para fazermos nossas preces, porque Deus deixa muito aberto que cada um o faça do modo que sinta-se melhor, desde que ela venha da nossa essência, do nosso coração. Esta coletânea de preces espíritas que Kardec elaborou não é uma fórmula, e sim um auxílio para os irmãos que ainda sentem dificuldade de realizarem suas preces espontaneamente. E, na coletânea, eles encontram um norte de como começar a realizá-la. A doutrina espírita nos orienta que a prece está ao nosso alcance a qualquer momento, até num simples: obrigada, meu Deus me ajuda, que Deus te acompanhe, vai com Deus. São momentos de conexão com Deus independentes do número de palavras. O importante é que ela seja feita de coração. Quando realmente estamos em prece, por nós, por nossos familiares, por nossos vizinhos, por nossos irmãos desencarnados, nos sentimos revigorados nas nossas forças e na nossa esperança de dias melhores. Então, queridos irmãos, não deixemos de usar a prece para fazer os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, pois certamente temos muito mais a agradecer do que a pedir. Então, neste momento de elevação espiritual, vamos fazer as nossas vibrações, que são os nossos mais puros sentimentos de amor, de paz e harmonia. Então vamos começar pedindo fraternidade e paz para toda a humanidade, em especial para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, por todos os nossos irmãos e familiares conectados conosco neste Evangelho, pela cura de todos os nossos irmãos que estejam doentes, nos hospitais, em suas residências ou no lugar onde cada um se encontrar.
pelo nosso lar, que ele seja um lugar de refazimento físico e espiritual. Querido Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, obrigado por esta oportunidade que nos foi dada para reflexão e estudo da Tua Palavra. Agradecemos a presença dos anjos guardiões que estiveram conosco, nos dando o sustento e todo o amparo necessário para a realização do Evangelho no lar. Agora, por mais um acréscimo de bondade divina, vamos fazer a fluidificação das nossas águas, pedindo que sejam colocados nelas os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, para que ao entrarem em contato com o nosso organismo, possamos receber tudo aquilo que seja necessário a cada um de nós, para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual. Em nome de Deus, de Jesus, de Allan Kardec, a caridade, damos por encerrado mais um Evangelho no lar. Graça te damos, Pai, e que assim seja.